Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar então sobre os métodos ágeis, né? Para quem é da área de TI, já passou por algum projeto, sabe que esse é um dos termos mais conversados, mais debatidos em ambiente de projetos. Existem vários tipos de teste, né? De método, né? Metodologias, né? Os mais conhecidos, né? A gente sabe que é o Scrum e o Kanban, né? A gente sabe que existem conceitos básicos, né? São papéis também, artefatos, né? Então, a gente vai comentar sobre os principais, né? A gente vai falar sobre o Scrum, o XP, TDD, o ATDD, o Scrumban, o Agile, o Lean, o FDD, o Cristal e o Asset. Muitas pessoas não sabem, né? Mas em projetos, a gente tem tudo em teoria, na verdade. Quando chega na prática, algumas coisas mudam, né? Algumas coisas, de fato, não acontecem como a gente esperava. E isso é praticamente normal, tá? Então, se você imagina, né, iniciar um projeto e acreditar que toda aquela teoria vai acontecer de fato, desculpa te informar, mas não é bem assim que acontece no mundo real, tá? Porém, todo aquele apanhado, toda aquela gama de informação prática que a gente tem ao pesquisar alguns livros, ao fazer uma leitura, né? Ela serve de fato embasamento. Porém, o que eu quero dizer é que nem tudo aquilo que a gente vê na teoria se encaixa perfeitamente, né? Ou próximo disso, na verdade, né? No mundo real, porque é difícil, tá? São um número grande de pessoas, né? A própria corporação, o cliente com as suas necessidades, o time, talvez com as suas dificuldades, e todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Prazos geralmente curtos, pressão nas entregas, ambientes que às vezes não colaboram, né, para que as coisas aconteçam e por aí vai. Então, bem-vindo a um, a um canal onde eu pretendo falar claramente, né, sobre como é, de fato, ao menos a minha experiência, né, já passei por alguns projetos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, também me formei um pouco antes em filosofia e fui levando e observando também, né, como que acontece na prática, né? Então, são anos, né? Anos trabalhando em projetos. Eu trabalho mais especificamente na área de qualidade e vejo como é difícil, né? Como é difícil, como é desafiador, na verdade, né? Cada projeto, né? Já atuei com diversos projetos, cada uma com as suas características, porém há um padrão, né? Há uma repetição. Isso que eu falei, que a teoria dificilmente se aplica integralmente na prática, né? Há uma grande aproximação disso, né? A colaboração de cada um falando um pouquinho sobre o que entende, né? Mas de fato é bem desafiador e eu vou contar um pouquinho algumas histórias, né? Do que é possível contar, né? Referente a projetos, né? Projetos, desenvolvimento de software, né? Tá muito em alta, né? E sobre o meu ponto de vista também, para onde as coisas vão, né? Todo mundo sabe que há um tempo atrás, o desenvolvedor, né? Ele era um cara cobiçado por inúmeras empresas, né? Sempre foi assim, né? O desenvolvimento de software sempre foi dependente, né, desse desenvolvedor. E com o advento, né, digamos assim, da IA, algumas coisas mudaram, coisas aconteceram, né? E não que esse desenvolvedor não tenha o seu poder, não tenha a sua qualificação, o seu valor, né, digamos assim. Porém, o acesso ao conhecimento técnico, ele está mais distribuído, está mais democratizado, né? Quem já estudou sobre programação, Java, Python, JavaScript e seus afins, C Sharp também, muito parecido com Java, sabe como demora, né, para a gente ter uma curva de aprendizado. E hoje em dia, né, e como era difícil também há um tempo atrás, fazer estudo desse tipo de material, né? Era muito comum acessar fóruns, aprovar documentação, né? Então, assim, era um conhecimento mais restrito. E isso fazia com que o mercado também, como é que se diz assim,
filtrasse um pouco mais a mão de obra, não era tão à vontade, digamos assim, né? Desenvolvedores e o valor pago para um desenvolvedor costumava ser alto, porque era difícil o acesso à informação e não era tão democratizado, digamos assim. Eu vou chamar democratizado, tá? Mas não que hoje seja democratizado. Como eu falei, ah, nós estamos à beira de uma virada de chave, né? Muitas pessoas dizem que, inclusive, o advento da IA é comparado a algo volumoso como a criação da internet e uma série de evoluções que aconteceu ao longo da história. Eu também sou de acordo, né? Eu acredito que não seja uma simples invenção. Eu acredito que muda, de fato, né? Como a gente como se produz conhecimento, como se troca conhecimento, como se aplica conhecimento, uma série de outras palavras, né, do mesmo termo, nos tempos de hoje. Então teve uma virada de chave muito grande, impactou bastante, principalmente a parte de desenvolvimento de software, né, tudo que envolve desenvolvimento de software e afins. Eu sei que tem uma série de mudanças também em outras áreas, mas eu não vou me atentar a outras áreas, né? Direito, sei lá, uma série de outras áreas também teve um grande impacto. E o que eu quero dizer é que eu dei toda uma volta, na verdade, né? Para falar que esse também é um assunto que me chama muita atenção, né? Eu vejo inúmeras IAs, né? Eu faço uso, faço consumo, né? De inúmeras IAs, né? Há pouco tempo eu peguei uma IA onde eu lançava um PDF, né? Um PDF com uma documentação, ou um PDF de um assunto, digamos, né? Bem extenso, com cento e poucas páginas, e peço para ela me criar, por exemplo, slides, né? Com uns estilos que eu preferi, com o logo que eu preferi, e ela transcreve, né? Ou ela fabrica, digamos, né? Essa estrutura de PowerPoint, slides, e eu não mexo um palito, né? Então, ah, como é possível, né? Como é possível? Isso era de quem tinha a capacidade de fazer isso, né? Quem era mais voltado ao design, né? Essas pessoas que produzem, né, esse tipo de material. E uma IA, né, que a gente não consegue identificar, não é uma pessoa, né? É uma forma, um algoritmo, né? Então, o algoritmo, ele trouxe para o mundo real soluções, né? Eu tenho um problema, eu tinha um problema, e ele me ofereceu essa solução e eu não paguei R$ 1 por isso, né? Então, existem sites que fazem essa distribuição. E assim vai. Então, hoje em dia, é muito presente a IA em diversos segmentos, dá para dizer assim, em diversas áreas, né? Resolvendo, ou solucionando problemas que a gente tem e que, se a gente não tivesse, a gente teria que pagar alguém e assim que funcionava a economia. E o desenvolvedor também. Ele é uma pessoa que ele resolve problemas. E a IA também, ela tem essa capacidade, né? Dependendo das suas limitações, ou conforme o prompt, ou conforme o seu conhecimento, de resolver isso. Então, são assuntos que eu vou abordar e vou falar com vocês também. Ah, Desde já, agradeço muito se você colocar um comentário, né, que tenha a ver com esses termos, colocando a sua opinião, né? Aqui, o meu canal é um espaço público, né, um espaço aberto para essa discussão, sem ofensas. E principalmente, se você deixar o seu joinha, eu vou entender que esse tipo de conteúdo é interessante para você. E assim eu continuo produzindo mais, né? Uma outra área também que me chama muita atenção é a parte da robótica, que também vem evoluindo. E uma terceira área, e eu paro por aqui, é a parte da neurociência também envolvendo ah, conhecimentos, chip, implantação, né? Ou chip sendo implantado no cérebro, né? Essa interação, né? Como eu falei, a minha primeira formação foi a filosofia e já se tinham teorias ah, de pessoas, né? Filósofos e pessoas estudiosas, assim, que olhavam isso como como se diz, um desafio para a humanidade, né? O famoso Frankenstein, né? Então, existem algumas empresas, né? A Neuralink é uma das pontas, mas já tem concorrentes também, tem algumas empresas chinesas. Existem países também que não revelam sobre
as suas linhas de pesquisa, a gente não sabe, né, o que está acontecendo, até que nível, né, as coisas andam, né? Mas também é um outro assunto também que me chama muita atenção. Se você gosta desse tipo de assunto também, deixe aqui nos comentários se você quer saber mais sobre esse tipo de assunto. Se você quer saber um pouco mais sobre IAs também, até que ponto a gente pode evoluir, deixe nos comentários. E se você quiser saber um pouco mais sobre a parte robótica, né, também deixe nos comentários que eu vou tentar produzir, consumir um pouco mais desse assunto e compartilhar com vocês. Um forte abraço, nos vemos até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, até mais, falou!